Gente, que bom que você está aqui com a gente no podcast Identidade, que futuramente vai ser um programa ao vivo aqui no meu canal no YouTube para você. Discutindo identidade, comportamento, você sabendo muita coisa relevante. Está percebendo que hoje eu estou até arrumado para receber essa pessoa que é, para mim, um dos tops de São Paulo, se não do Brasil. Por que eu preciso que você comente, curta, indica o nosso podcast para as pessoas? Porque eu quero fazer ao vivo aqui no Teatro União Cultural. Quanto mais você curtir, quanto mais você compartilhar, quanto mais você divulgar o canal, vai ser maravilhoso, porque não tem ego meu. O que tem aqui, na verdade, é para você. Porque você já imaginou você ter uma variedade de questionamentos que você pode resolver assistindo a gente aqui? Eu não faço programa para mim, eu estou fazendo para você. Então, compartilhe, curta, divulgue. Eu preciso que esse canal cresça. Tá certo? 3 Cs. 3 Cs. Compartilhe. Curte, compartilhe e comente. Eu vou aprender. Se inscreva. É um tapa atrás do outro aqui. Você não tem noção do que eu posso. O que é legal, Edu, vamos falar, que quando for ao vivo, as pessoas vão poder estar fazendo as perguntas ao vivo para quem estiver participando. Eu acho que eu vou passar o canal para ele, porque ele sabe mais do canal do que eu. Porque, na verdade, então, o que ele está falando é que o nosso sonho é fazer esse programa ao vivo. Por que fazer esse programa ao vivo? Porque você de casa, através da internet, pode pegar as pessoas mais relevantes, como advogados, como empresa de segurança, como médicos, você pode resolver a tua questão. E hoje eu estou com um cara muito especial, o Dr. Clóvis Ferreira de Araújo. Ele é head do escritório Ferreira de Araújo Advogados, presidente da BCI, que é a Bureau Corporative of Intelligence, e também presidente da Associação Brasileira de Empresas de Proteção de Dados. Aliás, aqui eu acho que eu dei uma errada. A presidente da BCI é Bureau of Corporative Intelligence, é isso? Exatamente, isso mesmo. Inglês, só precisando. Obrigado, meu querido, por você estar aqui. Vida. Adorei essa história. Hoje eu estou até arrumado, né? Porque não dá. Olha a estica do cara. Opa! Mas é uma pessoa que é muito acessível. E, querido, você tem uma empresa de proteção de dados, que é uma das coisas mais importantes hoje, que a gente não sabe nem o que é. E é um dos motivos que eu te trouxe aqui, além da tua relevância no mercado, porque é uma vitória da sociedade civil, essa história toda. Ela está desde 2020, ela entrou, essa lei de proteção de dados. Vamos dar uma explicada, que dados são esses, como é que funciona essa proteção e aonde que esse vazamento de dados pode impactar a vida negativamente de uma pessoa? Sim, sim. Bom, Eduardo, em primeiro lugar, quero te agradecer imensamente pela oportunidade de estar com você, né? Meu amigo querido aí, grande produtor, grande artista, um programa maravilhoso aqui. Muito obrigado pela oportunidade, viu? E é importante a gente comentar um pouquinho sobre essa questão de proteção de dados, porque ainda é um mistério, né, para a sociedade como um todo. Esses dados que são protegidos, na verdade, são os dados pessoais, né? É o nome, o RG, o número de CPF, o endereço da pessoa, os números de telefone que elas têm, o que elas fazem, qual o interesse delas no ambiente social como um todo. Então, esses são os dados que a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, vem para o Brasil protegendo essa população nossa aqui, brasileira, né? O que é fato é o seguinte, é que praticamente hoje em dia nós vivemos no mundo digital, né? Então, sim, todas as empresas, escolas, hospitais, todos os comércios, eles têm lá um banco de dados, né, contendo essas características de cada uma das pessoas, né, essas informações, mais, né? Cada vez mais. Hoje, quando você vai a um prédio, por exemplo, para fazer uma visita ao escritório comercial, ao dentista, ao médico, os funcionários ali do balcão pedem seus documentos, anotam seu nome, seu RG, enfim, tiram foto, né? Tiram foto. E esses dados, eles ficam ali armazenados num computador, né, ou na nuvem, ou então, às vezes, até em fichas, né? Ainda existem empresas que colocam os dados das pessoas em fichas, em cards, e arquivam esses dados, né? Seja no ambiente digital, no ambiente físico, esses dados ficam arquivados. Só que muitas das vezes, esses dados não ficam sob proteção.
Então eles podem ser furtados, né? Eletronicamente eles podem ser subtraídos daquele banco de dados, ou então fisicamente podem ser retirados, fotografados. Hoje até com o celular você consegue fotografar, filmar, enfim, informações, né? E depois eles são utilizados por bandidos para aplicar golpes na praça de um modo geral. Que é o que está acontecendo de uma forma violenta e crescente dia após dia. E mesmo com toda a informação que a internet mesmo, a televisão, os jornais fazem, as pessoas ainda caem em situações que você fala, meu Deus do céu, não é possível, né? Sim. A pessoa pega esses dados, ela pode furtar, tanto manualmente quanto digitalmente. Isso. Né? E isso acontece o que com as pessoas que estão... As pessoas mais velhas, eu acho que são as mais vulneráveis. Muito vulneráveis. O fato que você muito bem lembrou, né, é que esse furto ele pode ser feito de maneira digital, ou seja, aqueles personagens que a gente conhece como hackers, né, que são aqueles que invadem os computadores e furtam as informações que estão dentro dos computadores das empresas de modo geral, eles usam esses dados, comercializam esses dados na internet, né, de maneira subrepetícia, às vezes é na Deep Web, chamada Deep Web, ou até que a web que a gente conhece é a internet, né? Tá. Abaixo da internet, uma área que a gente não enxerga, está a Deep Web. É um subterrâneo da internet, onde os bandidos comercializam os dados das pessoas que foram furtados tudo digital, de algum lugar. Né? Ninguém encontra tudo ninguém. Digital. Isso é uma dificuldade de você identificar. A investigação disso daí é muito difícil, apesar de ter rastros, mas é muito difícil, né? Então esses dados que são comprados pelos bandidos, eles montam documentos de identidade, montam carteiras de habilitação, sempre com o nome daquelas pessoas que nem estão sabendo que os dados delas foram furtados, né? E aí eles abrem contas em banco, pedem cartão de crédito, fazem financiamento em nome da pessoa. Em nome daquela pessoa cujos dados estavam guardados lá em algum lugar, né? E não estavam protegidos, né? Então, enfim, essa proteção vem como? Como é que ela se faz? Você lembrou bem, essa Lei Geral de Proteção de Dados, chamada LGPD, ela entrou em vigor pleno no ano de 2020, mas ela é de 2018, né? E por que aconteceu esse ato? Porque as pessoas ainda não estavam, as empresas ainda não estavam preparadas, né, para responder a essa lei, para ficar customizadas em relação a essa lei. Então o governo permitiu que houvesse um tempo de quase 2 anos para que essa lei entrasse em vigor efetivamente. Muito tempo em relação à velocidade da internet. Muito tempo. A cada dia a internet tem novos operadores, novos hackers, novos vírus, né, novos ransomwares. E, enfim, aí essa lei, que hoje em dia ela só aplica penas administrativas, né? A infração dessa lei pode gerar advertência, pode gerar apreensão do banco de dados da empresa, pode gerar inclusive multa. Quer dizer que a empresa, só para a gente entender, assim, a empresa que é responsável, o banco é responsável, o edifício é responsável, o dentista é responsável por colher esses dados das pessoas. Isso então, mesmo. Essa empresa é a empresa que vai ser multada se cometer alguma infração, né? Porque essa lei foi feita para pessoa jurídica. Ela obriga as pessoas jurídicas, isto quer dizer, todo mundo que tem um CNPJ, que tem uma inscrição como pessoa jurídica, sim, ela tem que estar compliance com essa legislação, né? E quem que está envolvido nesse grupo, como você já lembrou esses todos, né? Mas mesmo uma pizzaria delivery, que tem lá o banco de dados dos seus clientes, um outro tipo de iFood qualquer que seja comercializado, né? Qualquer outra ONG, clubes esportivos, hospitais, escolas, né? Aliás, os hospitais e as escolas são aqueles que muito certamente vão ser os primeiros a serem fiscalizados, porque são os dados que a lei considera como os mais sensíveis, né? Que são dados de menores de idade, pessoas com menos de 18 anos e dados de pessoas que foram acometidas de algum tipo de doença. Que ficam vulneráveis, não tem controle da vida. Esses dados não podem ser divulgados sem autorização daquela pessoa. Por exemplo, os dados de quem foi vacinado e quem não foi vacinado. Esses dados não podem ser divulgados, né? Não? Não podem, porque a lei entende que essa informação é uma informação pessoal, né,
que só mesmo o proprietário desses dados, que é a pessoa física, pode autorizar. Falar, pode falar se eu fui vacinado ou não. Se eu não quero que fale, então não será divulgado. E se for divulgado, é uma infração a essa lei. Bom, se todo o CNPJ é responsável por armazenar esses dados, né, por ter esse cuidado, como é que uma empresa se protege? Onde que a empresa, qual é o caminho para essa empresa? Porque tem várias pessoas que devem estar vendo a gente, dono de pizzaria, de hortifruti, de tudo hoje em dia, porque as pessoas compraram, enfim, tudo, a internet facilitou muito, né, a gente acreditar num site ou não, mas também favoreceu os hackers, esses bandidos, a entrarem na história. Como é que uma empresa, ela te procura, ela procura a sua empresa para proteger esses dados? Como é que funciona isso? Nós temos uma empresa, sim, que faz esse trabalho, né? E esse trabalho, ele é um trabalho um pouco complexo, porque quando você fala em fazer com que a lei, que a empresa fique devidamente em compliance com a legislação em vigor, a gente fala em dois ambientes, basicamente. O ambiente jurídico e o ambiente de TI, de tecnologia da informação, né? Que são duas áreas que, pode-se dizer assim, né? São água e óleo. Elas não se misturam, né? São áreas distintas. Mas hoje já existe o direito digital, o direito cibernético, e tem muitos crimes cibernéticos também, né? Ataques cibernéticos, por exemplo, alguns agressores, alguns hackers e crackers, eles entram no sistema de informação da empresa, eles bloqueiam o acesso da empresa àquele sistema de informação que ela tem operando, depois eles cobram um resgate em criptomoeda da empresa, se ela não pagar, ela não libera o sistema operacional da empresa, né? Não era mais fácil arrumar um trabalho normal do que porque isso é uma criação que é uma loucura. Né? Essas quadrilhas não querem trabalhar, né? Eles querem fazer ataques e dinheiro, ganhar dinheiro sem fazer nada. Mas aí essa nossa atividade lá na empresa, ela justamente deixa o nosso cliente, a empresa do nosso cliente, de acordo com a legislação nesses dois ambientes, jurídico e de tecnologia da informação, gerando proteção tanto de ordem jurídica, no direito, né, como também na tecnologia da informação, isto é, nos computadores, na rede, nos sistemas, na forma de e assim por diante. Porque tem muitas, eu não sei se isso faz parte disso, mas tem muita empresa que proíbe você entrar nas redes sociais pelo computador da empresa, né? Que é um caminho também fácil de serem de roubarem as histórias. Eu tenho uma coisa no Facebook, entraram na minha conta no Facebook e compraram 890 e tantos mil reais, não, 800 reais, se não me engano, não R$1.000, de produtos de sexy shop na África. Eu falei, mas nem se eu tivesse 14 anos eu ia conseguir. Na usar. África ainda, né? E aí eu não consigo recuperar a minha credibilidade nessa história, porque o caminho é muito tortuoso, muito louco, né, para você. Hoje existe um sistema conhecido como VPN, que é uma possibilidade de quem usa um computador, de quem usa um telefone celular, abrigar a sua conta fora do país. Por exemplo, na Rússia ou em algum país da África, né? Então, a investigação, se ele faz um ataque a partir daquele computador que ele possui, que tem uma VPN fora do país, ou do celular dele fora do país, a investigação vai se deparar com uma conta que está lá fora do país, né? Então, para voltar para o Brasil e enxergar quem foi o autor daquele crime, fica bastante difícil. E ainda assim, quando se chega, geralmente aquele bandido, ele usou o nome de alguém que não era o nome dele, que ele já furtou o nome dessa pessoa de algum lugar, ele usou para abrir uma conta na internet. Então, e as penalidades para essas pessoas, elas estão de acordo então, hoje até se discute, e nós fomos convidados e devemos fazer parte de uma comissão especial que está sendo criada em Brasília, na Secretaria Nacional de Justiça, para melhorar o incremento da lei de crimes cibernéticos, né? Hoje a lei ainda não está de acordo com as nossas necessidades. E com o avanço da TI, né? E com o avanço da TI, nem fale. É dia a dia que as coisas acontecem. Exatamente. Essa história, por exemplo, de roubar celular, de pegar dados de banco,
é uma história que ela tem, no meu ponto de vista, tem exatamente 50% de bom e 50% de ruim, né? Porque você usa um banco digital no celular, eu já não uso mais, deixo o meu em casa, porque já roubaram vários produtores de teatro em função disso, de saber que a pessoa é do teatro liga, faz, né? Qual é a pena para esses caras quando eles são pegos? É uma coisa que... Não é muito significativo, né? Não vai deixar a pessoa presa por muito tempo, né? Até porque nosso sistema penal e processual penal e de execução penal também são sistemas ainda frágeis, né? Cada vez a gente ouve a respeito de uma nova lei que vai fragilizando ainda mais, por exemplo, o crime de estelionato, que antigamente era procedido de uma maneira espontânea, na investigação era procedida de uma maneira espontânea pela polícia. A polícia, ao tomar conhecimento do crime de estelionato, ela já iniciava a investigação. Hoje a vítima precisa ir até a delegacia e fazer uma representação para que a polícia comece a investigar. Esses crimes que a gente está falando aqui de ataque cibernético, muitos deles acabam se classificando em estelionato, né? Então, por exemplo, alguém compra uma passagem aqui em São Paulo, né, usando o nome de uma pessoa que desconhece que está sendo usado o nome dela, que mora lá em Manaus, né? Então, quando a polícia consegue deter essa pessoa aqui em São Paulo, que estava praticando esse golpe, a pessoa lá de Manaus precisa ser contatada e ela precisa fazer uma representação para a polícia poder continuar investigando o inquérito. Se não encontrar a vítima ou se a vítima não quiser representar, a polícia não pode fazer nada com o bandido. É tão louco isso, porque a gente teve alguns, enfim, pessoas de rua que vieram, fizeram coisas aqui perto do teatro, aqui em cima, e a polícia está cada vez mais presa por fazer isso. Ao mesmo tempo, dentro dos presídios, há uma facilidade enorme de contato com o externo, através de celular, através de compra tá tudo muito louco, né? O que a gente imagina aqui é que, infelizmente, né, nós temos uma lei anacrônica, uma lei muito antiga. O Código Penal, por exemplo, é de 1947. Nossa, mas mudou tudo. E de lá para cá, obviamente, a sociedade evoluiu, as coisas mudaram, né? Temos hoje todos os sistemas de comunicação digital, como é o caso do smartphone. Nós temos no Brasil praticamente 2 smartphones por pessoa, né? Então imagina a quantidade de uso de smartphone, né? Então, enfim, tudo mudou, mas as leis não mudaram, e algumas que foram modificadas para piorar a investigação, para diminuir o potencial que tem o Ministério Público de oferecer denúncia, diminuir o potencial que tem um juiz de fazer uma condenação e manter a pessoa presa por mais tempo, né? Nós temos alguns benefícios que realmente não fazem sentido, né? Eu diria que um deles é o da saidinha do Dia das Mães, né, que é conhecido Dia dos por Pais e Natal. E uma pessoa aí famosíssima, que ficou famosíssima porque junto com o namorado e o irmão do namorado ajudou a matar o pai e a mãe, né, e essa moça saiu na saidinha do Dia das Mães, que é destinada a pessoas que vão visitar sua mãe, né? Se ela matou a própria mãe, onde já se viu um benefício dessa natureza. Né? E por que você acha que essa lei está tão bloqueada, parada? É tão difícil entender isso, né? Porque... No Brasil, nós temos um sistema legislativo que, no ambiente penal, que é exclusivo da União. Só a federação, não é só o governo, só o ambiente federal é que pode legislar sobre questões penais, né? E nós temos um Congresso Nacional que nem sempre está antenado com o que está acontecendo, né? Então, deputados, senadores, às vezes estão preocupados com outras questões e estão deixando o Brasil se transformar num país difícil de viver, né?
onde aqui as pessoas são atacadas na rua, leva-se o celular, às vezes leva a vida da pessoa, um número de carros furtados e roubados, principalmente e transportados para o Paraguai, para o ar, para Manaus, com adulteração e as pessoas são pegas, você vai a réu primário e já sai. Ainda tem a audiência admonitória, né? O Brasil assinou um tratado chamado Tratado de San José, que alguns países assinaram também, em que o indivíduo que é preso, ele é levado à presença de um juiz, apenas para o juiz perguntar se o indivíduo foi agredido fisicamente ou psicologicamente, se foi o policial mandado para a corregedoria para responder por uma eventual agressão, né, que teria sido dita pelo bandido que existiu, e então isso tudo vai desestimulando cada vez mais o sistema de combate à criminalidade. Né? Vai ficando fácil para as pessoas. Não é fácil no sentido assim, qualquer um que está no desespero de querer, ou de maldade, ou de próprio caráter. Eu com esse rapaz de rua aqui, 4 vezes a polícia veio o pessoal da ação social perguntar se ele queria ir para um lugar. É óbvio que ele não vai querer. Né? Essa questão atinge também, por exemplo, as chamadas cracolândias, né? Onde pessoas que estão já super viciadas na droga, né, não podem ser conduzidas senão voluntariamente, no caso delas não quererem ir, não são obrigadas a ir para nenhum abrigo, para nenhum tratamento. Então é uma questão também que precisa ser melhor analisada, precisa-se poder impor a retirada daquelas pessoas para serem levadas para um tratamento adequado. Ali já não é mais nenhuma viciada, questão. Ela não tem uma condição. Quer dizer, eu pelo menos vejo assim. Eu sou muito. Eu não sei da história, eu não sei, não estudei para isso. Mas uma pessoa que está viciada, né, porque ela não conseguiu vencer o vício, aquilo que ela experimentou. E ela não consegue, ela talvez não consiga sair sozinha disso sem um tratamento e sem um approach. Até amoroso, né, químico, uma história toda que você passa. Eu não consigo, Eduardo, é muito particular essa minha opinião, eu não consigo entender como falo, a pessoa, ela tem condição, se ela quiser, ela sai. Porque senão ela sairia sozinha, talvez, ou eu estou errado. Eu juro que eu não tenho uma opinião. Eu tive uma experiência, né, de trabalhar 35 anos na Polícia Civil, fui delegado de polícia, fui investigador de polícia. Uma experiência pequena, né? Uma boa experiência. E o que a gente percebe é que se as pessoas não tiverem ajuda, elas não conseguem sair do vício. Né? Isso pode acontecer em um caso muito isolado, mas a tendência de retornar ao vício é muito grande, porque depois de sair do vício precisa de um apoio psicológico. Até a sociedade pegar essa pessoa e estar dentro, deixar essa pessoa trabalhando. Isso. E é muito difícil hoje em dia você falar, eu sou um ex-presidiário, me dá um trabalho. Né? Esse caso é muito importante de ser observado, né? O indivíduo trabalhar dentro da cadeia é muito importante, mas trabalhar quando sai da cadeia é mais importante ainda, porque o indivíduo vai estar na sociedade de novo. Se as pessoas que não têm passagem criminal já têm uma certa dificuldade de arrumar emprego, num país onde o nosso desemprego bate em números muito altos. Para quem nem está preso. Imagina para quem acabou de sair da cadeia, não tem profissão nenhuma, ele não vai arrumar outro emprego, não vai arrumar nenhum trabalho. Aí a tendência é dele retornar para o crime. Tanto assim que algumas estatísticas demonstram que mais de 60% das pessoas que estão presas são reincidentes específicos, ou seja, era ladrão, foi preso, voltou, saiu da cadeia, voltou para o roubo ou para o furto. Era traficante, saiu do tráfico, foi para a cadeia, voltou, continuou a traficar novamente. Então, precisava arrumar um trabalho para essas pessoas, que não precisa ser um trabalho dentro de uma empresa, não precisa ser um trabalho dentro de uma residência, pode ser um trabalho cooperado, né? Cria-se cooperativas de egressos do sistema, fiscalizada pelo Ministério Público, com todos os elementos de controle necessários, e tenta recuperar aquele camarada lá, não deixar ele voltar para o crime outra vez, porque ele vai voltar a roubar, ele vai voltar a traficar, ele vai voltar a matar. E a superlotação dos presídios facilita muito a bandidagem dentro dos próprios presídios pelos comandos que a gente sabe que existem. Né? Infelizmente, o país foi tomado por algumas facções criminosas, né? Que se organizaram de certa forma,
não chegam ainda a ser organizações criminosas transnacionais, algumas já estão enveredando para isso, mas essas organizações criminosas, como você bem observou, elas atuam dentro dos presídios, né? E o Estado não consegue combater de maneira eficaz porque existe muito ainda a progredir no sistema carcerário. Por exemplo, misturar bandidos que praticam um crime menor, por exemplo, um furto a uma residência, o furto de um veículo, com mega traficantes, com latrocidas, com pessoas que matam para roubar, né? Então, e outros tantos bandidos aí perigosíssimos. Então, essas pessoas, esses bandidos, eles ficam misturados na cadeia, né? Um aprendendo do outro qual é a sua melhor técnica para, quando voltar para a rua, usar em favor do crime novamente. Até porque eles já sabem que não vão ser aceitos na rua de volta, né? São muito pessoas provavelmente que não tem. E por que não se criam mais presídios? Parece que tem faz muito tempo que eu não ouço falar que criou né, que se construiu um presídio. A própria forma prisional é muito 20 pessoas numa cela de 3x3, né? A disseminação de doenças e até de influência, porque você está vivendo 24 horas com uma pessoa que é do mal, digamos assim, que tem um caráter, uma psicopatia complicada, não? Isso. E sem dizer que nos países mais desenvolvidos, né, já existem modelos muito adequados. Por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar presídios na Inglaterra e também na França, e lá nós verificamos que os presídios eles são construídos em fingers, em dedos, né? Então, na ala 1, só o furtador, na ala 2, o ladrão de banco, na ala 3, e eles não se encontram, eles não se encontram, não se misturam. Essa questão do banho de sol também é reduzida, né? Não existe uma liberdade muito grande para o preso lá nesses países, né? Porque o indivíduo precisa saber que ele cometeu um erro e que ele está pagando por aquele erro, ficando segregado da sociedade num sistema mais duro, né? A prisão não foi feita para tirar férias, a prisão foi feita para fazer o cara pensar que ele cometeu um crime e que ele tem que se retificar. Agora, como aqui no Brasil, que nós temos um sistema carcerário em que existe muita leniência, né? Facilidades, né? A gente sabe que em alguns lugares entra um celular, o bandido aplica golpe do falso sequestro de dentro de presídio. Sim, né? Exatamente. Hoje a Suprema Corte entende que fazer uma revista na mulher que vai visitar um preso é uma questão indecorosa, então está proibido de fazer revista em mulheres. Então, óbvio que as mulheres podem, se forem assediadas pelos próprios companheiros que estão lá dentro, filhos, enfim, levar algumas coisas para dentro da cadeia que pode facilitar a fuga, que pode facilitar a morte deles. A mulher não pode mais ser revistada? Não, existe um entendimento da Suprema Corte que a mulher não pode ser submetida à revista pessoal. Mas não tem a história da visita íntima? Não? A visita íntima é uma questão até diferente, né? Mas assim, a revista na pessoa do sexo feminino está proibida, e a questão da visita íntima, no meu ver também, deveria ser revista, porque se o indivíduo está segregado, ele não está lá para ter encontros amorosos, né? Então, acho que falta analisar melhor isso à luz dos direitos humanos. É óbvio que a cadeia não pode ser um centro de tortura. Que acaba sendo, e no fim não tem acaba essa visão, né? essa visão que então, você está falando. Uma massa de pessoas que são de menor potencial de violência acabam sendo subjugados por aqueles grupos mais violentos e acabam sendo escravizados, torturados, apanham, enfim, são ser viciados dentro da cadeia por aquela casta de bandidos mais violentos. Isso daí não recupera ninguém, né? Essa é que é a grande verdade. Não, isso não vai levar ninguém a uma recuperação oferecer droga social. Uma vez só por mês para um drogado. Né? Quer dizer, eu estou falando muito levianamente, porque eu não conheço, eu
eu nunca experimentei droga, nunca usei, nossa, não bebo. Eu sempre tive um medo muito pessoal de não cair aonde vários amigos meus caíram. Porque faz mal para a saúde, eu né? Eu tenho uma coisa para a saúde, acho que é porque eu tô aqui no teatro, eu preciso da minha saúde para poder fazer minhas coisas. Mas é engraçado, né? A gente falando disso tudo, você abriu uma coisa, quando você tem alguma coisa que você quer batalhar por ela, né? Eu, por exemplo, eu vou batalhar pelo teatro, pela minha história, pela coisa. Sim. Você tem uma vontade que você acaba tendo a opção de, não, isso eu não vou fazer porque eu não vou conseguir aquilo. E as pessoas estão muito fúteis hoje em relação a isso. Principalmente essa história do celular, o roubo do celular hoje em dia é uma loucura que não tem tamanho e não tem uma legislação que você, né, pegue esses garotos que querem porque vão fazer o quê com o celular bloqueado? E a verdade é que, assim, no mais das vezes, né, o bandido que rouba um celular, ele geralmente comercializa esse celular com receptadores, né, que vão revender esse celular na rua. Então, esse receptador que compra o celular, que ele sabe que é produto de furto ou de roubo, né? Sim, claro. E o menor que pega aquele dinheiro, geralmente, não é para sustentar a família em casa, é para usar droga, para comprar arma, para fazer outros roubos, né? Então, essa mística de que tem que, não, é porque é pobre, por isso que vai para o crime, isso não é verdade. Existem filhos de família pobre, cujos irmãos são todos decentes, todos trabalhadores, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, moravam na mesma quebrada, na mesma favela, passaram na dificuldade. Sim. Só um virou bandido, os outros são todos trabalhadores. Então não foi influência do meio que levou o cara a ser bandido. Até porque não quer dizer nada. Filho de pobre, muitas pessoas... Assim como tem muito filho de rico que é bandido também, que é ladrão, latrocida, né? Aplicam golpes pela internet, assim por diante. Agora, esse receptador que eu estava falando, que comprou o telefone roubado, a pena para ele é tão pequena que compensa, né? Ele não vai ser preso por causa disso, né? Então, para ele compensa continuar comprando telefone roubado ou furtado em grande quantidade, revender e ganhar um dinheiro e tocar a vida. E a gente sabe que se você compra celular, né, nesse câmbio esquisito, você acaba favorecendo o roubo de celular. E lá na ponta da corda pode ter ocorrido um homicídio, né? Às vezes um ladrão de celular pode matar uma pessoa para poder levar o celular. Ou às vezes nem leva, né? Mata e não leva, que é o que a gente vê o tempo todo em relação a isso. Essa discussão dessas leis, você vê alguma luz no fim do túnel para que elas, sei lá, porque está cada dia mais perigoso, cada dia mais difícil você, né? Você vive em jaulas, as casas, as histórias, você fica píssico, você fica com medo, né? Quem tem mãe mais idosa, você fala, mãe, pelo amor de Deus, né? E as pessoas idosas, a minha mãe outro dia passou por uma coisa muito louca, que alguém ligou para ela, oi mãe, sou eu. Ela entrou em pânico. 4 filhos homens e uma mulher. Mãe sou eu, ela nem sabia quem era. Né? Cada um num lugar e isso cria uma coisa muito ruim na pessoa. Né? Existe alguma luz no fim do túnel da mudança dessas leis? Nós vivemos um cenário muito complexo, Eduardo, porque, em primeiro lugar, né, nós não temos no país uma estrutura educacional adequada, né, nem cultural adequada para levar o indivíduo que está na escola hoje em dia, o menor, o adolescente, para uma consciência política, para ele votar bem, né? Votar em pessoas capacitadas para que elas possam fazer leis boas para o país, né? Então, se a gente for enxergar por esse prisma, a gente vai perceber que o Congresso Nacional nem sempre vai ter pessoas de nível para legislar, para escrever uma lei, uma lei penal. A formação é uma das coisas mais básica, né? Eu creio que apenas quando nós investirmos seriamente em ensino de qualidade é que a gente vai ter chance de mudar o país. Porque aí vão ser eleitas pessoas capacitadas, né, que vão realmente
conseguir fazer uma lei penal, uma lei processual penal, uma lei de execução penal, leis penais esparsas boas, né, que consigam punir realmente ou levar à punição realmente os bandidos, né, que praticam os crimes aqui no país, para que eles entendam que eles não podem mais delinquir. Mas nós temos muita dificuldade nesse sentido, porque a mim me parece que ao longo dos últimos 50 anos, né, a educação não foi a prioridade no país, né? Foram outras prioridades que a gente poderia relacionar aqui, mas a educação nunca foi prioridade. Esses jovens que entram e assassinam os próprios colegas, dando tiro dessa história, essa coisa da segurança também é muito séria, né, Clóvis? Porque hoje em dia você não sabe, eu acredito, acho que você como né, empresa de segurança, como é que você encaminha um cara e fala, olha, você pode ir até aqui, né? A gente vê esses assassinatos, essa falta de humanidade dentro de um agente de segurança, ou num banco, ou num supermercado, ou seja, em qualquer lugar, né? Na própria coisa do teatro. As pessoas não entendem, por exemplo, no teatro, que não dá para você entrar com uma peça começada, né? Então vem gente, esmurra a porta, grita, eu comprei o ingresso, sim, mas está lá escrito que você tem que chegar na hora, né? Fagundes teve um problema sério no Rio de Janeiro, mas estava escrito, você não entra depois do espetáculo. E parece que tem uma, não, eu vou chegar, não, porque eu tenho direito. As pessoas nunca têm dever, né? O inconsciente coletivo aqui no nosso país é mais ou menos esse, né? Eu só tenho direitos, não tenho deveres, né? E também não se respeita muito o direito do outro, né? Porque, na verdade, usando um exemplo como esse que você trouxe, se alguém vai entrar numa peça depois dela ter começado, não vai prejudicar só o artista, vai prejudicar os demais que chegaram no horário. Porque você também, tira, né? exatamente, tira a mesma coisa de começar a peça muito tempo atrasada. Eu fico, às vezes, né, você fica naquela situação, o público está chegando, tem fila na porta, gente, no máximo 7 minutos de atraso, que depois disso não dá mais, porque... O cara que chegou 8h15, 8h20 para a peça às 9, está 45 minutos, está tomando o lance, mas é uma situação. É uma situação. Mas tem muito a ver com essa questão que a gente comenta, né, Eduardo? A base, o ensino básico, né? O ensino pré-primário, o ensino pré-fundamental, o ensino fundamental, são etapas da vida do ser humano que são obrigatórias, né? Tem que ter, naquele período de 5, 6 anos de idade, até os 10, 11 anos de idade, tem que ter uma formação escolar adequada para as pessoas respeitarem uns aos outros, né? Respeitar as leis, respeitar as pessoas que estão ao lado de si, né? E isso, por exemplo, nesse caso que você comentou, também reflete. Às vezes um segurança de uma empresa privada, ele se arvora, às vezes, até em bater nas pessoas, em agredir as pessoas, né? Então, as empresas também têm que tomar um pouco de cuidado com isso, porque precisam ensinar os seus funcionários como agir numa situação crítica, né? O indivíduo não pode virar uma parte da ocorrência, né? O mesmo policial não deve virar parte da ocorrência, vai partir para uma agressão desnecessária. Mas o fato é que, assim, precisamos mesmo investir em educação e em cultura. Creio até que você venha se lembrar disso que o Pelé teria dito há muitos anos atrás, né? Eu acho que foi uma das coisas mais acertadas. O Pelé disse que nós precisávamos cuidar das criancinhas, né? E é uma verdade, lá naquela época, talvez há 40 anos atrás, aquelas criancinhas lá de 10, 11 anos, 15 anos, hoje são adultos de 45, 50 anos, são as pessoas que estão hoje conduzindo a nossa sociedade. Os nossos jovens de hoje, eles serão os nossos futuros comandantes, né? Sociais, né? Serão líderes, se a gente não fizer teatro infantil, se a gente não fizer peça para criança, peças com histórias brasileiras para criança, quem será o nosso público daqui a 10, 15 anos? Vão ser essas pessoas que não têm informação, só têm informação pela internet, só tem informação de pegar o celular, de pegar, fazer, né? E cada vez mais os delitos também são cometidos por essa criançada que vai na internet, que vai através de uma... Bom, estão com os hormônios a 1000 por hora, mas também não tem uma formação para que
não se, né, colegas, filhos de colegas meus entraram em situações muito complicadas, com nudes, com histórias, com... Isso é muito perigoso dentro da internet, dentro desse mundo cibernético, desses crimes cibernéticos. Citou mais uma grande verdade. O criminoso, principalmente o criminoso que atua no ataque cibernético, ele está cada vez mais jovem. E no passado, até nós comentávamos numa outra matéria aí sobre a questão do estelionatário do passado, né? Que era uma figura... era muito um bandidão, né? Se apresentava socialmente ali, conversava muito, levava as pessoas na conversa, né? Hoje em dia, esses golpes, esses estelionatos praticados, eles são feitos geralmente por via da internet, no mundo digital, né? E são feitos não por aqueles figurões e tal, mas por jovens. Era mais ou menos difícil de encontrar uma mulher envolvido em estelionato. Hoje encontra-se muito público feminino dentre os agressores, né? dentre os bandidos. Então, enfim, a sociedade ela vai se modificando. Com o passar do tempo, ela vai se modificando. E a lei não vai junto, né? E a lei precisa acompanhar. Essa mulher que internou a mãe à força para derrubar os quadros, né? Sim. Lá acho que foi no Rio de Janeiro. Ela parece que já está fora da prisão. Já está dando entrevista até. Então, assim, existem algumas questões na lei, né, que favorecem o bandido e estimula o crime, né? Se o bandido enxerga que ele não vai, que o custo-benefício da ação criminosa é maior do que se ele for trabalhar, então ele arrisca ganhar dinheiro com o crime, né? As pessoas mais jovens, né, que ainda não têm uma formação muito madura, elas veem nisso assim, olha, então não há problema, né? Se é isso que vai acontecer, vão se formar nisso, é isso que vai acontecer, só isso, então vou fazer também, né? Ao passo que em outros países, a gente tem conhecimento aí pela mídia e tudo mais, que o indivíduo, não estou falando, por exemplo, da Sharia, que é a lei muçulmana, né? Que o indivíduo pode ser ter a mão cortada, apedrejado e tal, não é nada disso. Mas a lei tem que ser mais forte, tem que ser mais firme e demonstrar para o indivíduo que se ele praticar um delito, ele vai ficar guardado durante muito tempo, mofando ali na cadeia, para desestimular os outros. E ao mesmo tempo o ensino dá a ele uma visão na luz do fim do túnel. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode chegar a tal ponto, nada é de graça, né? Essa formação da internet, a informação é muito... A gente estava comentando aqui sobre essa história, coisa de internet. Você faz um chá que você emagrece não sei quanto tempo, né? Essa história ainda continua e eles não bloqueiam as contas que fazem isso. É muito difícil encontrar, mesmo a gente denunciando, é muito difícil. É muito difícil. A gente não conhece muito bem qual que é o critério que as empresas que são as provedoras desses sites, as provedoras de mídia, sociais, né? de mídia social, de redes sociais, quais são os critérios que elas usam para bloquear ou não bloquear algumas determinadas contas, né? Então, vamos dizer que alguns sites, por exemplo, sites de venda de droga delivery, né? Existem sites de droga delivery e não são bloqueados. Existem sites pornográficos com sexo explícito, também não são bloqueados. Agora, às vezes, a pessoa faz um comentário ali, que não é o comentário que a empresa provedora queria ouvir, né? E ela é bloqueada, tem seu site removido, sua conta cancelada, né? E isso geralmente vai parar na justiça. Existem inúmeros recursos que podem ser interpostos, né? Então essas empresas interpõem inúmeros recursos e lá no final de tudo acaba aqui ficando mais ou menos sem uma resposta. Aliás, o direito digital cresceu bastante, né? Nesses últimos anos, né? Muito, muito, porque obviamente hoje você tem assinatura eletrônica, né, de contratos, né? Você pode fazer assinatura não mais fisicamente, você pode fazer ela eletronicamente, né? Você tem hoje praticamente em alguns estados da federação projetos do estado sem papel, então tudo é feito via web,
né? Então, obviamente que várias leis foram sendo pensadas, né, para justificar essas condutas, como é o caso da própria Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. que só foi criada porque existe uma grande quantidade de bancos digitais, então precisa regulamentar, né? E a Lei de Proteção de Dados, você enxerga como ela tá tomando corpo, ela tá tendo um declínio, digamos, desses delitos, ou a galera do delito está mandando ver? Assim como criando um paralelo mais ou menos adequado, né? Quando no Brasil surgiu o Código de Defesa do Consumidor, nos idos dos anos 80, não se falava muito na possibilidade de essa lei ser realmente aplicada, falava-se que isso daí não ia dar em absolutamente nada, né? E hoje existem inúmeras ações na justiça que discutem o direito do consumidor. Assim como o direito do consumidor, a lei de proteção de dados vai demorar um pouquinho para pegar, mas quem não se adequar vai sofrer as consequências. Tanto é que, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados emitiu já a primeira multa para uma empresa que vendia cadastros de pessoas físicas para empresas mandarem propaganda para essas pessoas físicas. Não, que é uma coisa simples, né? Que é uma coisa simples, né? E obviamente que... Quer dizer, simples, chato pra caramba, mas não é Mas não tem, assim, não é um delito de roubar tão grande. Sim. Mas também existem agora uma infinidade de ações na justiça, citando a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, pessoas que se sentem ofendidas, não é? Material ou moralmente, porque os dados dela foram usados sem autorização dela para outras coisas. É a tal da Lei Carolina Dickmann, que teve a história das coisas. Foi daí que começou a Lei Carolina Dickmann teve realmente uma grande função, que foi justamente normatizar essa questão, né? E foi seguida talvez, ou é seguida talvez de perto pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque pela Lei Geral de Proteção de Dados, a pessoa que se sente ofendida, ela pode procurar a justiça e pedir indenização por danos morais e até por danos materiais. Por exemplo, alguém tem o seu nome utilizado para abertura de uma conta de banco, obtém-se lá um cartão de banco, débito, crédito, ele usa esse cartão por aí, né? Causa um baita de um prejuízo para aquela pessoa que sequer sabia que tinha sido aberta a conta em nome dela, e a pessoa que foi ofendida, né, a pessoa que foi lesada, ela pode entrar na justiça e pedir a sua indenização por conta de ter se utilizado do nome dela, dos dados pedir, dela. Por exemplo, ao banco, pedir indenização ao banco, que ao não lugar assim, de onde ao veio local, o a furto, loja, qualquer coisa em relação a isso. Né? Sem se falar que pode pedir também o dano moral, né? Porque às vezes o nome dessa pessoa acaba indo para um serviço de proteção de crédito sem que ela tivesse dado causa a isso, né? Então, a proteção de crédito, por exemplo, quanto tempo para você entrar numa dessas empresas que bloqueia o seu crédito? Ela tem um mês, porque às vezes eu recebo coisas, eu esqueço de pagar uma conta, eu atrasei de bobeira, você já vai entrar no... Eu vejo isso como algo ameaçador, né? Porque às vezes o indivíduo pode, por exemplo, ter ficado desempregado, né? E não é desejo dele deixar de pagar o cartão de crédito, né? Não é desejo dele deixar de pagar o empréstimo no banco, não é desejo dele deixar de pagar o crédito de uma loja onde ele comprou uma geladeira, né? Ele ficou desempregado momentaneamente, está em busca de outro emprego, então ele começa a receber um monte de correspondências em casa, ameaçadoras, do tipo, olha, se você não pagar, eu vou entrar num serviço de proteção de crédito, vou colocar seu nome lá e você vai ficar gravado como um devedor, como um caloteiro, né? Além disso, a própria empresa que recebe a solicitação de imputar o nome dessa pessoa lá no serviço de proteção de crédito, começa também a mandar correspondência, exigindo o pagamento sob pena de manter o nome dele negativado, né? Hoje existe inclusive o rating positivo, né? Bancos usam rating positivo para dar crédito para as pessoas. Falam, essa pessoa aqui é bom pagador, vamos dar crédito, vamos procurar por ele e vamos oferecer mais crédito.
Né? Que é para ele se afundar mais. Aí o camarada se afunda mais, né? Com certeza. E aí o banco passa a cobrar juros extorsivos e aí existem as possibilidades, tanto administrativas como jurídicas, de discutir o juro abusivo e até o superendividamento, que o indivíduo também pode pleitear perante a justiça, que seja reanalisada aquelas dívidas que ele contraiu para ele poder se reequacionar e fazer os seus pagamentos. E voltando um pouquinho a essa questão do serviço de proteção de crédito, isso é um jabuti, quase que um jabuti brasileiro, não, uma jabuticaba brasileira, porque nos outros países as pessoas não podem ser ditas devedoras, né? Nem contumaz, nem caloteira, nada disso. Há um respeito por aquela pessoa. A empresa que deu o crédito, ela pode sim entrar na justiça e cobrar daquela pessoa, se ela tiver bens, ela vai ter que devolver, vai ter que entregar os seus bens para pagar o que ela contraiu de crédito. Mas ela não pode ficar sendo ameaçada, olha, se você não pagar, então isso, então aquilo. E os serviços de proteção de crédito são internos, não são divulgados para o público em geral. Hoje em dia, qualquer empresa pode se inscrever no serviço de proteção de crédito e levantar a vida de uma pessoa qualquer, né? Ah, essa pessoa veio aqui na minha loja, quer comprar um produto qualquer, então deixa eu ver se ela é devedora. Ah, o senhor é devedor, não vou vender, né? Então, isso é uma coisa que, às vezes, causa um estado vexatório, né, para aquela pessoa que foi lá fazer uma compra, e, às vezes, pode acontecer, inclusive, que não seja o nome dela verdadeiro que está sendo usado. Pode ter sido usado por um homônimo ou até por um bandido que furtou os dados dela de um banco de dados, contraiu o crédito. Para aprovar isso, eu vou te contar que para aprovar vai loucura. ser bem difícil. Para aprovar é uma loucura. Bom, tem histórias da minha família. Querido, eu passaria aqui uns 20 dias conversando. Posso te convidar para você voltar para a gente falar mais coisas? Lógico, com certeza. Eu vou adorar, porque se você tiver alguma dúvida, já manda eduardomartini.vip@gmail.com, porque o Dr. Clóvis vai voltar e a sua dúvida pode ser esclarecida por ele de uma maneira suave e tranquila, para a gente poder entender o porquê que essas leis não vão para frente ou não acompanham o nosso desenvolvimento, que é tão bacana num país que tem tanta coisa boa para a gente. A gente pode fazer desse país um país melhor? Pode, vai depender da gente, da educação que você der para o seu filho lá pequenininho. Depois, quando vai crescendo, matéria é matéria. A matéria vai, a gente fica. E a gente precisa do teu filho lá na frente, dentro da Câmara dos Deputados, em tudo quanto é lugar, que é para a gente poder ter uma coisa melhor. Obrigado. Bom, você está intimado a voltar para me explicar muito mais coisa. Hoje foi um apanhado bem geral do que eu queria conversar com ele, porque esse cara é dos bons. Obrigado. Imagina, obrigado muito você, obrigado, meu querido. Eduardo. Como é que as pessoas te acham? Por favor, alguém que quiser uma... Pois não. O meu Instagram, acho que é o caminho mais fácil de procurar, né? É Clóvis_FA, de Ferreira Araújo. Clóvis_FA. Fácil. Estou à disposição sempre, que eu puder ser útil para os seus @Clóvis_FA, você já entra, já pergunta. A gente tem muita coisa para resolver depois. Eu volto, não esquece, compartilha, curte, comenta, divulga o meu canal, divulga o nosso canal. Esse canal não é meu, eu faço para você. E já a gente vai ter um programa ao vivo aqui. Toda terça-feira, talvez, né? Para você poder compartilhar, chegar aqui na plateia com convidados, perguntar sobre muitas coisas do nosso cognitivo, do nosso comportamento. Beijo, fica com Deus, uma ótima semana para você. Até.